Bem-vindos ao canal Jonas Schouf, Psicologia, Psicanálise e Filosofia. Primeiro, gostaria de agradecer as contribuições que vocês deram, sobre o último vídeo, questões de áudio, gravação e tal. E eu vou corrigindo aí conforme eu for sendo capaz aí de aprender algumas coisas e mexer aí com, essas edições e tal. Enfim, no último vídeo a gente falou um pouco sobre a angústia de um ponto de vista existencial, bem rapidamente. E eu gostaria de destacar um ponto lá, que a gente falou numa citação de Heidegger, que na angústia a gente se sente estranho. E eu acho que naquele texto mesmo, como qualquer texto sobre ansiedade e angústia que eu tenho lido e pensado sobre, as primeiras distinções que aparecem sobre esse afeto é a questão da estranheza, porque se a gente quiser diferenciar a ansiedade do medo, por exemplo, a gente vai dizer justamente que no medo nós temos medo de algo. Então há aí um objeto definido para o nosso temor. Até depois a gente vai trabalhar um pouco essa questão de classificação, mas depois, isso é menos importante. O mais importante é compreender o essencial em termos de definição e conceito e importância da ansiedade, Então, no medo nós tememos algo, Há um objeto, no campo das fobias, por exemplo, uma fobia de altura, de aglomerações, de baratas e caixas de leite, enfim, qualquer objeto aí que vocês possam imaginar podem desenvolver aí numa pessoa uma fobia, A pessoa tem medo daquilo. Na angústia, na ansiedade, tememos não sei o que, tá? Essa estranheza é uma dimensão importante, É um medo de algo que não se sabe o que é. É um medo indefinido, A gente poderia entender a ansiedade como um medo indefinido, O que é muito interessante porque quando a gente pensa neste indefinido, a gente pode dizer que nós tememos então o desconhecido. E, e enquanto desconhecido, a gente passa a pensar que isso que é desconhecido e que nós tememos não está fora de nós, mas dentro de nós. E essa é a grande chave, da definição de ansiedade para a psicanálise. O medo do desconhecido, horas, o desconhecido nada mais é do que o inconsciente. Então, há algo no inconsciente que produz um temor. Esse temor é sentido como ansiedade. Por quê? É uma sensação que não tem um objeto perceptível, dado, imediato, assim, que eu possa dizer que é dele que eu tenho medo, que aliás é um belo consolo, Pensar em ter medo de alguma coisa parece ser melhor porque eu consigo evitar, Nós somos capazes de fugir daquilo que nós tememos se nós sabemos o que tememos. Mas como fugir de algo que se desconhece, Como fugir de algo que nós não sabemos o que é? Só sentimos aí uma necessidade absurda de fugirmos de alguma coisa e na verdade a gente vai concluir que nós tentamos fugir de nós mesmos, ou do nosso próprio desconhecido, das nossas partes, ou melhor, das partes desconhecidas da nossa personalidade. Então façamos aí com rapidez assim para incentivar aí a reflexão e a leitura, uma breve viagem aí pela psicanálise e a sua concepção de angústia e desejo, porque a gente vai ver que a angústia tem uma relação importante com o desejo, no sentido de o desejo aparece para dar um sentido, um significado, para aquela sensação que depois aparece como angústia. Então a gente vai fazer aí uma excursão por alguns textos do Freud. Para a gente entender esse afeto,
de angústia, a gente vai fazer uma pequena leitura de um texto do Freud, né, que é um dos textos mais significativos sobre angústia, chamado Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926. Tá? Estou usando aqui a edição da Companhia das Letras. Se indagamos também pela origem dessa angústia, como dos afetos em geral, abandonamos o terreno inconteste da psicologia e adentramos a área fronteiriça da fisiologia. Legal ele falar que a área da psicologia é inconteste. É uma beleza isso, né? Dá bastante pano para manga, em algum momento a gente pode discutir isso, né? Os estados afetivos incorporam-se à psique como precipitados de antiquíssimas vivências traumáticas e são despertados como símbolos minêmicos quando situações análogas ocorrem. No ser humano e nas criaturas a ele aparentadas, o ato do nascimento, sendo a primeira vivência individual da angústia, parece ter dado traços característicos à expressão da angústia. Ou seja, né, o Freud vai dizer que esse afeto, né, a angústia, ele nos remonta a um trauma original da nossa experiência como seres humanos, que é o trauma do nascimento. Ele fará nesse texto mesmo algumas ressalvas sobre essa relação entre a angústia e o nascimento, mas a verdade é que nos anos subsequentes aí, essa questão da angústia e a relação com o nascimento e a implicação do nascimento vão ficando cada vez mais interessantes e evidentes na obra do Freud, né? Por que que a angústia tem a ver com o nascimento? Da onde ele tirou isso? Vejamos uma descrição da angústia, né? É uma sensação de tremor, desespero, né? Sudorese, um aumento do batimento cardíaco, falta de ar, uma sensação de alguma coisa terrível que não se sabe o que é, vai acontecer, né? É muito comum que venha aí um medo de morrer, um medo indefinido da morte. A morte, né, é do campo do desconhecido, então acho que não poderemos colocar o medo da morte como uma simples fobia, não, pelo menos na grande maioria dos casos, né? Então, olhando para as expressões desse afeto, pela forma como a angústia aparece nessa descarga, né, afetiva, nós temos uma analogia interessante com o nascimento, porque é o primeiro momento em que nós sentiremos alguma necessidade interna que não é suprida e que nós, na verdade, não sabemos o que é. Trata-se de uma necessidade indefinida, porque, afinal de contas, tudo que conhecemos até então foi a gente estava lá boiando no líquido amniótico, né, e sentindo uma série de sensações externas e internas, mas nada como uma fome, por exemplo, ou uma necessidade de respirar, né? Porque a gente estava ligado no cordão umbilical, a nossa mãe, até então era um ciclo de satisfação contínua, de uma ligação de contínuo equilíbrio, né? E quando a gente nasce, nós entramos em contato com uma série de coisas pela primeiríssima vez. Tentem imaginar o que é um bebê que acabou de nascer. Primeira vez ele sente a temperatura do mundo externo. O suor frio, o tremor, o gelo. Pela primeira vez ele respira o ar, ele expele, né, aquele líquido que ficou nele, né, da placenta, né, do líquido amniótico, né, e começa a respirar o ar pela primeira vez. A respiração, a dificuldade de respirar, né? Todo o seu corpo começando a funcionar de forma independente, né? Fora o medo, né? Aquela questão de ter encontrado a luz, a temperatura, né? Os sons aparecem de forma diferente. Então, o coração começa a bater mais rápido, falta de ar, né? Então, por isso o Freud diz, o nascimento, ele tem características que lembram o que depois a gente sentirá como angústia. Então, é uma boa analogia, né? E não só uma analogia, como aquilo fica como um símbolo minêmico. Essa é a ideia. O símbolo minêmico seria aquela experiência traumática que se torna um protótipo daquele afeto, tá?
E por que trauma? Né? Se a gente for lá nas definições de trauma, desde os primeiros textos dele, né, poderíamos voltar lá para comunicação preliminar nos estudos sobre a histeria, né, de 1895, né? A definição de trauma e depois ele vai revisitar esse trauma Além do Princípio do Prazer, né, de 1920. O trauma é uma experiência que não estamos preparados para viver. Basicamente isso. Então, é uma quantidade de excitação que entra no nosso psiquismo sem que nós estejamos preparados para recebê-la, elaborá-la, pensá-la, dirigi-la e etc. Né? Então, a gente pode pensar de um ponto de vista quantitativo, da quantidade de excitação, de energia, de afeto, né? Deem o nome que vocês quiserem. Né? É uma quantidade de energia que nós somos incapazes de entender. É como se você recebesse uma notícia ruim num dia perfeito, digamos assim. Tá tudo bem na sua vida, tá tudo acontecendo conforme o cotidiano, de repente você recebe uma ligação, alguém que você ama morreu. Pum, isso é um trauma. Né? Você não está com a sua mente preparada para uma experiência intensa. Né? Isso é um trauma. Né? E se a gente for pensar no trauma do nascimento, essa é o trauma, né? Porque o bebê não está preparado para nada, na verdade, né? E de repente ele recebe tudo do mundo, né? O mundo aparece para ele, sim, ele está preparado. Então é um grande trauma do nascimento esse daí, certo? E aí, agora remontando, né? Voltando um pouco nos textos do Freud, a gente volta pro... E aí o que acontece? Então daí eu vou pausar, né, a inibição, sintoma e angústia. Eu vou abrir um parênteses para a gente voltar um pouco não, bastante, até 26 anos aí no pensamento do Freud, para tentar entender. E aí o que acontece? Né? O bebê está lá, desesperado, angustiado, chorando, gritando, esperneando, mas de repente acontece uma coisa. Né? Vamos dar uma olhada. Interpretação dos sonhos, capítulo 7. Né? Vamos lá. Aqui eu estou usando essa edição da LPM, que aliás é uma edição maravilhosa da interpretação dos sonhos. Gosto muito dela, recomendo para vocês, se vocês quiserem trabalhar esse texto, que eu vou voltar a falar sobre ele algumas vezes, porque eu gosto muito, sou apaixonado pela interpretação dos sonhos. Né? E, enfim, a tradução, Renato Zwick, não sei pronunciar o nome dele, preciso depois ver. Então aqui a gente vai falar, né, sobre, na parte C, né, o nome da parte é sobre realização de desejo. Nós vamos falar sobre o que acontece nesse momento que eu tracei para vocês do nascimento e, né, onde a angústia está aparecendo pela sua primeira vez. As carências da vida entram em contato com ele pela primeira vez sob a forma das grandes necessidades corporais. Né? Então, o nosso bebê recém-nascido descobriu o corpo, ou melhor, né? Nem o corpo a gente pode dizer, mas as necessidades corporais. Né? A excitação estabelecida pela necessidade interna buscará um escoamento na motilidade, que podemos chamar de alteração interna ou de expressão da emoção. Então são todas as manifestações que a gente tem da descarga de uma emoção, de um afeto. Né? Como eu estava falando, angústia, o bebê chora, esperneia, etc. A criança faminta chorará ou se debaterá desamparadamente. Né? A questão do desamparo, que é fundamental aqui, quer dizer, desamparo porque o ser humano é o animal mais incompetente da natureza quando nasce, para talvez se transformar depois no mais competente. Né? Do ponto de vista da sobrevivência. Né? Então vejam que esse desamparo significa que só outro ser humano adulto é capaz de sustentar esse bebê e essa criança, né? E muitas vezes esse adulto. Né? A gente vê que o ser humano é o animal que mais demora para conseguir se virar sozinho. Né? Não é verdade que tem gente aí com seus 18, 19 anos que nem comer sozinho sabe ainda? Não é verdade? Né? Guiçar, se virar sozinho do ponto de vista profissional, né? E tudo mais. Então, nós somos animais bem incompetentes do ponto de vista do que nós trazemos de um aparato inicial aí de vida e de sobrevivência. Né?
mas a situação permanece inalterada, pois a excitação proveniente da necessidade interna não corresponde a uma força que percute de maneira momentânea, mas a uma que atua de maneira contínua. Então, isso que vem de dentro, que depois nós chamaremos de instintos ou pulsões, dependendo da tradução que vocês optarem, é uma força que atua de maneira contínua, pressionando uma descarga, pressionando uma satisfação. Que, no caso de um bebê, ele não faz a mínima ideia do que é. Simplesmente uma necessidade indefinida, lembram da angústia, que se descarrega aí, como não há uma descarga, uma satisfação, nada que resolva aquele problema interno, aquilo fica se descarregando pelas vias da manifestação da angústia, todas aquelas manifestações corporais. Apenas pode ocorrer uma mudança quando, por uma via qualquer, no caso da criança, por meio da assistência alheia, se faz a experiência da vivência de satisfação, que elimina o estímulo interno, e vou acrescentar, suscitando aí uma experiência de prazer, com o auxílio externo. Então, alguma coisa vem de fora e aplaca aquela situação interna, E a partir desse momento, aquilo vai se tornar interno. Vejam, um componente essencial dessa vivência é o surgimento de certa percepção. No exemplo, a percepção da nutrição. Aí, o seio materno, a mamadeira, enfim, a sonda, sei lá, o que o bebê vai ver ali e vai associar com a satisfação dessa tensão interna. Um componente essencial dessa vivência é o surgimento de certa percepção. No exemplo da percepção da nutrição, cuja imagem minêmica, daí por diante, fica associada, cuja imagem minêmica, daí por diante, fica associada com o traço minêmico da excitação da necessidade. Ou seja, a forma como a criança registrou o que aplacou a sua necessidade interna fica armazenado na sua memória. Aquilo fica guardado, fica representado. E é muito importante entender isso, que vai evoluindo no pensamento do Freud. Para a psicanálise, o registro de uma memória não é um registro perfeito do que aconteceu. Ele é um registro, é uma representação, que significa que aquilo terá várias particularidades, da forma como aquilo foi armazenado, guardado, os aspectos que se destacaram, e a forma de tentar reconquistar aquilo depois. Não é uma memória como uma fotografia. É mais como tentar desenhar alguma coisa que você experimentou, ou pintar alguma coisa, ou escrever, talvez. É nesse sentido, a nossa memória. Tão logo essa necessidade reapareça, resultará, graças à ligação estabelecida da necessidade com a representação de sua satisfação, uma moção psíquica que pretende investir outra vez a imagem minêmica daquela percepção e causar novamente a própria percepção, ou seja, na verdade, restabelecer a situação da primeira satisfação. Ou seja, nós tendemos a tentar reviver o passado, trazer esse passado relacionado à satisfação, de forma a trazer novamente a satisfação daquele problema interno, daquela tensão e etc. Uma coisa muito importante aqui é, aquela tensão inicial, ela não é sentida como alguma coisa específica, não é um desejo ainda, ela é o quê? É um terror absoluto, uma sensação absoluta de aniquilamento e de destruição, medo, dor, desprazer, isso é aquela experiência da angústia. Aquilo só passa a ser entendido como fome a partir da construção de uma relação com uma ideia, uma imagem, um pensamento, uma representação, enfim, de algo do campo da nutrição. Então, só depois que o bebê relacionou aquele sentimento com a imagem da alimentação, que aquilo vira fome. Por quê? Porque quando vem a tensão, vem a imagem do que precisa-se para satisfazer aquela necessidade, e obter aí, através disso, um bônusinho de prazer. E aí, considerando essa experiência, vamos trazer aí, então, a importante definição de desejo. Uma moção dessas é o que chamamos de desejo. Que moção? A moção que vem de uma necessidade interna e procura
investir, representar, investir, ocupar, né, alcançar, vamos pensar assim, uma certa necessidade que procura alcançar uma representação, uma ideia de satisfação. Ou seja, uma tentativa, e a tentativa é importante, a tentativa de trazer algo à tona, algo que já trouxe uma satisfação, algo que já trouxe um prazer. Isso é o desejo. Então o desejo é uma tendência, uma tentativa de que algo se realize, ou seja, se torne realidade. Que algo do campo representacional se torne real, perceptivo, dado, sentido ali, como uma realidade, né? Então, voltando, uma moção dessas é o que chamamos de desejo. O reaparecimento da percepção é a realização do desejo. E o investimento pleno da percepção por parte da excitação da necessidade é o caminho mais curto para a realização do desejo, né? Quer dizer, aí se eu tiver uma plena entrada dessa tensão no campo representacional, mnêmico da memória, né, produzindo aí uma alucinação daquela experiência, que é o que acontece com o bebê vê novamente a cena acontecer e inclusive vocês vão observar, se vocês tiverem contato com o bebezinho, que ele começa a sugar o nada. Para a gente é o nada, mas dentro dele ele está sentindo que está sugando o seio materno ou a chuquinha, enfim, aquilo que, né, se colocou para ele como o objeto que satisfez aquela necessidade interna. Então, a realização de desejo num bebezinho recém-nascido que ainda não tem a diferenciação entre realidade e imaginação, né, é vivida como uma experiência real, né? Ele pensar na sua satisfação, ele desejar é ao mesmo tempo realizar o desejo, né? Isso que para nós vai se tornando cada vez mais distante, né? Conforme a nossa mente vai se desenvolvendo, o pensar se transforma numa coisa potencial, abstrata, separada, e o realizar o desejo passa a ser, né, uma coisa do campo da realidade, que já tem um sentido do que é real, do que é imaginário, mais ou menos, né? E a gente busca aí trazer para a realidade, né? O pensar não basta, né? Então, daí a relação entre a angústia e o desejo, né? O desejo é aquilo que vem aplacar a angústia e que depois, né, o próprio desejo, devido a coisas que a gente vai comentar mais para frente, será, né, a própria causa, né, de um perigo de voltar à situação de angústia e desamparo, tá? Então, a palavra-chave para entendermos a angústia aí é desamparo, né? E é muito importante a gente considerar também que tudo tem a ver com o desejo, né? Com a capacidade de desejar. Se eu puder desejar, né, eu consigo aí elaborar a angústia de alguma forma e trazer aí uma satisfação dessas necessidades, né? Estamos falando do bebê, isso vai se tornar mais complexo, mas aí eu trago aí essa complexidade para vocês nos próximos vídeos, certo? Muito obrigado e até a próxima.